O relógio marcava pouco mais de 10 da noite quando Virgínia fechou a porta do apartamento em Goiânia. O estúdio de gravação improvisado na sala ainda exalava o cheiro do café que ela havia deixado esfriar, tentando gravar algo novo, algo que preenchesse o vazio. Mas não era de música que ela precisava naquela noite, era de respostas. Nos últimos meses, algo havia mudado. Os olhares já não se encontravam como antes, os risos vinham mais espaçados, as conversas eram substituídas por monólogos silenciosos enquanto um mexia no celular e o outro disfarçava a dor. Virgínia sentia que o fim não foi uma surpresa, e sim o resultado inevitável de tudo que não foi dito. Zé Felipe havia saído naquela tarde para resolver umas coisas e não voltou até o anoitecer. Quando retornou, um simples oi seco marcou a despedida de um dia inteiro de ausência. E foi ali, no sofá de couro cinza, que os dois decidiram, quase sem palavras, que era hora de parar. Não por falta de amor, mas por exaustão. Naquela noite, ela escreveu algumas linhas em seu caderno pessoal. A gente se perdeu tentando manter uma imagem. E quando percebi que não dava mais, chorei calada. Talvez ele também tenha chorado. Mas nenhum de nós teve coragem de admitir. Nos dias seguintes, a notícia vazou. Sites, perfis de fofoca, vídeos no YouTube, todos tentando entender o que havia acontecido com o casal que parecia tão sólido. Enquanto os fãs lamentavam, Virgínia se calava. Não por medo, mas por respeito. Ainda havia muito carinho, e expor as falhas não parecia justo. Pelo menos não ainda. Foi apenas depois de uma semana que ela sentiu que precisava falar. Mas não seria num story apressado, nem numa legenda calculada. Ela decidiu que gravaria um vídeo, sincero, sem maquiagem, sem cortes. Um desabafo, sem roteiros, apenas a verdade. Na frente da câmera, ajustou a luz, respirou fundo e encarou seu reflexo na lente. Vocês merecem uma resposta. E eu também. Talvez essa seja mais uma forma de eu entender o que aconteceu. O vídeo ficou ali, salvo, mas não publicado. Ainda não. Ela precisava organizar as ideias, e, principalmente, se preparar para o que viria depois. Do outro lado da cidade, Zé Felipe também enfrentava seus próprios fantasmas. Amigos próximos notaram o silêncio, os sorrisos contidos, o jeito pensativo. Mas ninguém ousava perguntar. No fundo, ambos sabiam, o fim não foi causado por um erro só, mas por uma soma de silêncios, pequenas mágoas e escolhas adiadas. E agora, era chegada a hora de falar, por ela, por ele e por tudo que viveram. O amanhecer chegou silencioso naquela segunda-feira. Virgínia acordou cedo, mesmo sem conseguir dormir direito. O celular vibrava com mensagens acumuladas, mas ela ignorou tudo. Havia apenas uma coisa em mente: publicar o vídeo. Levantou, fez um café forte e se sentou em frente ao computador. Reviu o desabafo mais uma vez. O rosto sem maquiagem mostrava as olheiras e a vulnerabilidade que ela sempre tentou esconder. Está cru, pensou. Mas está real. Era isso que ela queria mostrar. A verdade por trás dos stories coloridos e dos vídeos editados. Clicou em publicar. O vídeo foi ao ar às 8h14 da manhã. Em menos de 5 minutos, os comentários explodiram. Força, Virgínia, você é corajosa, finalmente alguém fala a verdade. Eram centenas de mensagens que misturavam apoio, surpresa e uma curiosidade natural. No vídeo, Virgínia começou com calma, olhando direto para a câmera. Oi, gente. Hoje eu não vim aqui como influencer, nem como empresária. Vim como mulher. Como alguém que viveu um relacionamento intenso e verdadeiro. Mas que, infelizmente, chegou ao fim. A voz dela tremeu um pouco ao continuar. Muita gente perguntou, o que aconteceu? Por que vocês terminaram? A resposta não é simples, mas eu acho que é hora de falar. E eu vou ser o mais sincera possível, porque vocês sempre estiveram com a gente. Ela respirou fundo antes de prosseguir. A gente se amava, sim. Ainda existe carinho, respeito. Mas a verdade é que a vida mudou. A rotina mudou. A pressão mudou. E a gente começou a se afastar sem perceber. Contou que os dias ficaram mais longos, as viagens mais solitárias, as conversas mais curtas. Chegava uma hora em que a gente estava no mesmo ambiente, mas em mundos diferentes. E não é porque alguém fez algo grave. Foi um desgaste lento, silencioso. Virgínia também disse que tentou evitar o término. A gente lutou. Fizemos terapia, tiramos tempo para nós. Mas chegou num ponto em que percebemos, estamos insistindo por medo de deixar ir. E isso, às vezes, é mais doloroso que o fim.
O vídeo durava pouco mais de 9 minutos, mas foi suficiente para virar manchete em todos os portais de notícia. O nome dela e de Zé Felipe estava nos assuntos mais comentados em poucos minutos. Do outro lado, Zé Felipe assistiu em silêncio. Estava no estúdio quando o link chegou em seu WhatsApp, enviado por um amigo com a frase "Ela foi sincera, mano". Ele apertou o play, colocou os fones e se trancou numa sala vazia. Virgínia não havia exposto nada pessoal demais. Não culpou ninguém. Só contou, com o coração aberto, o que poucos têm coragem de dizer, que o amor às vezes não basta para manter duas pessoas juntas. Naquela manhã, ela desligou o celular e saiu para caminhar. Pela primeira vez em semanas, sentiu-se leve. Ela havia contado a verdade. E agora, o mundo sabia. Zé Felipe ficou ali, imóvel, com os fones no ouvido, enquanto o vídeo chegava ao fim. Não havia som algum na sala, apenas o eco das palavras de Virgínia dentro dele. Era estranho ver a história sendo contada assim, de forma tão honesta, tão limpa, sem drama, sem culpa. Só verdade. E essa verdade doía. Encostado na parede branca, ele fechou os olhos. O vídeo tocou mais do que imaginava. Mexeu com lembranças que ele havia tentado guardar numa gaveta trancada. Os primeiros dias juntos, as risadas espontâneas, os planos feitos entre um show e outro, os olhares cúmplices mesmo nos momentos mais difíceis. Era inegável, o amor ainda existia. Mas o convívio, esse sim, havia sido desgastado pelas pressões que a fama impunha e pelo cansaço emocional dos dois. Pegou o celular e pensou em escrever algo. Talvez uma resposta. Um texto bonito, dizendo que concordava com cada palavra, que sentia o mesmo. Mas logo desistiu. Não queria parecer que estava competindo por atenção ou transformando um momento tão sincero em estratégia de mídia. Em vez disso, ligou para ela. O telefone chamou algumas vezes até cair na caixa postal. Ele não insistiu. Sabia que ela precisava de um tempo, no fundo, ele também. Horas depois, sentado na varanda de casa, Zé escreveu em seu caderno, aquele que usava para compor suas músicas, uma frase: "O amor não acabou, mas a gente não soube cuidar". Deixou ali, como um lembrete para futuras canções ou, quem sabe, para uma conversa que ainda precisava acontecer entre eles. Enquanto isso, nas redes, os fãs reagiam de formas diversas. Alguns lamentavam, outros se diziam esperançosos de uma volta. Mas todos, de alguma forma, reconheciam a maturidade com que Virgínia havia se posicionado. Era raro ver um término público sendo tratado com tanto respeito. No meio da tarde, Zé decidiu fazer algo simples. Postou uma foto preta com uma legenda curta. "Gratidão por tudo. Que o respeito continue". Em minutos, a publicação já estava repleta de corações, orações e mensagens de apoio. Virgínia, ao ver a postagem, sorriu de leve. Não respondeu publicamente, mas entendeu que ele havia compreendido a intenção dela. Nenhum dos dois queria polêmica. O que existia ali era uma despedida de um ciclo, não um campo de batalha. Mais tarde, ela recebeu uma mensagem dele: "Vi o vídeo. Você foi incrível. Obrigado por dizer o que eu nunca consegui". Ela leu e demorou alguns minutos para digitar: "A gente fez o melhor que pôde, né?". Fez, sim. E deu certo enquanto teve que dar. Foram poucas palavras, mas suficientes. Ambos sabiam que aquele capítulo da vida estava encerrado. Não com mágoas, mas com respeito. E isso, para os dois, era o mais importante. Passaram-se alguns dias desde a publicação do vídeo. A rotina começava a se reorganizar, mas o vazio persistia em detalhes pequenos: uma xícara esquecida, uma música no rádio, o eco de um bom dia que já não vinha mais. Virgínia voltava ao trabalho aos poucos. Gravava, interagia com seguidores, sorria para as câmeras. Mas quando o celular era desligado e a casa se calava, as emoções vinham à tona. Era um luto silencioso. Não pela perda de alguém, mas pelo fim de um tempo que ela valorizava profundamente. Zé Felipe, por sua vez, mergulhava em composições. Passava horas no estúdio, escrevendo letras que carregavam mais sentimento do que ele próprio conseguia processar. Seus amigos percebiam, ele não estava triste, mas diferente. Mais introspectivo, mais maduro. Foi numa tarde ensolarada, durante um evento fechado de uma marca parceira, que os dois se viram pela primeira vez desde o término. O ambiente era profissional, mas o reencontro trouxe um desconforto inevitável. Os olhares se cruzaram, rápidos, como quem se reconhece, mas não sabe mais onde pisar. Virgínia estava deslumbrante, como sempre. Postura firme, sorriso no rosto,
mas os olhos entregavam tudo. Zé notou isso de longe. E ela, do outro lado do salão, também percebeu que ele ainda carregava aquela expressão que misturava doçura com saudade. Não houve abraço, nem conversa. Apenas um aceno breve. Mas naquele gesto havia muito mais do que os outros ali poderiam imaginar. Era como se ambos estivessem dizendo: estou bem, mas sinto sua falta. Depois do evento, Virgínia foi embora cedo. No carro, olhou pela janela e pensou no quanto tudo havia mudado, mesmo que as memórias ainda fossem tão vivas. Sentiu um nó na garganta. Não de arrependimento, mas de saudade da leveza de antes. Jazé ficou mais um tempo, conversando com colegas, mas sem se envolver de verdade. Por dentro, revivia o instante em que a viu chegar. Ela parecia bem. E isso era bom, mas também doía. Porque ele sabia que, mesmo separados, ainda existia uma conexão invisível entre os dois. Naquela noite, os dois tiveram insônia. Em casas diferentes, com rotinas diferentes, mas o mesmo pensamento girando na mente: será que a gente podia ter feito algo diferente? No entanto, nem tudo precisa ser consertado. Algumas histórias acabam mesmo com amor. E isso não invalida o que foi vivido. Pelo contrário, fortalece. O reencontro silencioso havia mostrado que a dor estava sendo superada. Aos poucos, mas com dignidade. E, acima de tudo, com respeito. Eles não sabiam se ainda se viriam outras vezes, se um dia seriam amigos ou apenas lembranças distantes. Mas sabiam que, independente de qualquer coisa, haviam sido importantes um para o outro. E isso ninguém podia apagar. 2 semanas depois do reencontro, Virgínia foi convidada para participar de um programa de televisão ao vivo. A produção prometia um ambiente respeitoso, longe de polêmicas e focado em sua trajetória pessoal e profissional. Ela hesitou, pensou em recusar. Mas, no fundo, sentia que ainda faltava dizer algo, talvez não só para os outros, mas para si mesma. Chegou aos estúdios com a habitual elegância. Vestia um look simples, mas carregava uma postura serena que chamou a atenção de todos. Nos bastidores, recebeu um roteiro básico da entrevista, mas foi avisada de que, em determinado momento, o apresentador faria uma pergunta delicada: você está preparada para falar sobre o fim com Zé Felipe? Ela apenas assentiu. Quando o momento chegou, o estúdio ficou em silêncio. O apresentador foi direto, mas respeitoso. Virgínia, você emocionou muita gente com aquele vídeo. Mas existe algo que você ainda não disse sobre o motivo do término? Ela olhou para a câmera por alguns segundos antes de responder. O olhar não era de mágoa, tampouco de tristeza. Era de clareza. Sim, eu acho que faltava isso mesmo. A resposta mais sincera que eu posso dar é: nós não nos ouvimos a tempo. Fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Muita gente pensa que relacionamentos acabam por traição, por brigas feias. Mas às vezes o fim vem no silêncio. Nas conversas que não aconteceram, nas decisões que foram adiadas por medo de magoar. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente se perdeu tentando agradar a tudo e todos, trabalho, rotina, imagem, e esquecemos de cuidar da gente como casal. A plateia permaneceu em silêncio. O apresentador também. Era uma fala simples, mas cheia de peso. Não houve um vilão. Não teve alguém que errou mais. A gente apenas parou de se olhar com a mesma atenção de antes. E quando percebemos, já estávamos distantes demais. Ela sorriu, não para parecer forte, mas porque finalmente sentia paz em dizer aquilo. Eu sou grata. Muito. Pela história, pelo que a gente construiu, por tudo que ele representou na minha vida. Algumas histórias acabam, mas isso não apaga o que elas foram. Após a entrevista, ela recebeu mensagens de todo o Brasil. Pessoas que haviam passado por situações parecidas, que se sentiram compreendidas, acolhidas. Gente que, pela primeira vez, entendeu que às vezes o amor não falha, ele só muda de forma. Zé Felipe assistiu ao programa de casa. Não mandou mensagem, não comentou. Mas sorriu ao ouvir as palavras dela. Era isso. A verdade inteira, dita com o coração. E foi assim que os dois encerraram um ciclo. Sem escândalos, sem acusações. Apenas com a maturidade de quem entendeu que amar também é saber a hora de deixar ir. A entrevista ficou no ar durante semanas, sendo compartilhada, comentada, analisada. Não pela polêmica, mas pela forma serena e madura com que Virgínia falou sobre o fim. Era como se ela tivesse aberto uma janela que muitos evitavam encarar. E ali, naquele gesto simples,
mostrou que é possível encerrar uma história sem ódio, sem feridas expostas, apenas com dignidade. Nos dias que se seguiram, ela voltou à sua rotina, agora mais leve. Voltou a rir com amigos, a viajar sozinha, a curtir pequenos momentos consigo mesma. Descobriu prazeres que antes não percebia: o silêncio da manhã, a liberdade de tomar decisões sem depender de mais ninguém, a redescoberta de si mesma como mulher, fora do rótulo de esposa ou namorada de alguém. Do outro lado, Zé Felipe também se reconectava com sua essência. Começou a trabalhar em um novo projeto musical, mais introspectivo, mais verdadeiro. As letras vinham com mais profundidade. A dor, que antes travava a inspiração, agora era matéria-prima. E não era tristeza, era transformação. Certa noite, ele subiu ao palco em um show mais intimista. Voz e violão. Diante de um público mais atento do que animado, anunciou: "Essa aqui eu escrevi depois de um tempo difícil. É sobre alguém que a gente não esquece, mesmo quando segue em frente." A canção falou de despedidas silenciosas, de saudade sem volta e de respeito que permanece. E, ao final, ele olhou para cima e agradeceu em silêncio. Não por ter superado, mas por ter vivido. Virgínia viu esse trecho pela internet. Não chorou, não sorriu demais. Apenas sentiu. Sabia que era sobre ela. E que aquilo era o capítulo final de uma história que havia sido real, linda, mas que agora descansava na memória. Algumas semanas depois, se cruzaram por acaso em um aeroporto. Ela com o celular na mão, ele com fones no ouvido. Se olharam, se aproximaram. Um abraço longo, calado, que dizia mais do que qualquer conversa poderia dizer. "Tá bem?" Ele perguntou. "Tô, e você?" "Tô também." Foi isso. E bastou. Ambos seguiram seus caminhos, com os corações mais inteiros do que quando decidiram se separar. Porque o amor que se transforma em gratidão é o que deixa as marcas mais bonitas. Não mais como casal, mas como dois que se reconheceram no caos e escolheram a paz. E talvez essa seja a forma mais bonita de amar: saber parar quando ainda há respeito, e seguir adiante com leveza, lembrando do outro não com dor, mas com ternura.